Prezados amigos e irmãos, estamos nós mais uma vez para mais um encontro doutrinário, seguindo a programação do Grupo Espírita Missionário da Luz, com a live às segundas-feiras, às 20 horas. E hoje, o tema que nos foi proposto trata-se da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, nas nossas ações. Um tema, por devera, importantíssimo, porque, na realidade, essa influência dar-se-á a todo instante. Essa influência dar-se-á a todo instante, a todo momento, sem que muitas das vezes nós, encarnados, percebamos. Porque a própria percepção vai depender de sensibilidade de cada um. E até porque esse processo de influenciação tem os seus mecanismos próprios. E para eu explicar os mecanismos próprios, eu inicialmente parto do princípio do nosso grande codificador da doutrina espírita, que tem um ponto fundamental no Livro dos Médiuns, se não me falha, a Memória, o segundo capítulo, terceiro, que deu o título de O Método. Lá nesse ponto, Allan Kardec propõe uma coisa fantástica, extraordinária. Que todos que se propõem a divulgação da doutrina espírita, especificamente a doutrina espírita, que poderia ser também outras áreas, ele nos informa nesse capítulo do método que deveríamos partir do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido. Fantástico, que quando a gente não segue esse princípio psicopedagógico, provavelmente com a nossa maneira de pensar, de entender, achamos que o outro está na mesma altura que nós entendemos, ou que tem o mesmo amadurecimento que nós temos. E o que acontece? Na maioria das vezes, quando temos que esclarecer um ponto ou alguma coisa aos nossos companheiros de jornada, nem sempre medimos a capacidade intelectiva daquele que estamos nós conversando, querendo passar algo que nós entendemos e que julgamos que para ele também é muito importante entender. Não tendo essa capacidade psicopedagógica em exercício, poderemos correr o erro de discorrer várias coisas para a pessoa. Usar termos bombásticos, talvez para nós seja uma forma de reconhecer o nosso intelecto, mas que no fundo, se nós não seguimos esse princípio do codificador, partir do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, vamos ver que na prática falamos e a pessoa às vezes balança com a cabeça e não entendeu nada. E vocês podem estar se perguntando, mas Luiz Maurício, para que esse preâmbulo? Eu vou dizer para vocês que esse preâmbulo é de extrema importância para entendermos melhor o assunto da noite de hoje. Influência oculta dos espíritos nos nossos mais íntimos e secretos pensamentos. Então, eu tenho essa introdução para ficar mais fácil. Cada um de nós, seja profitente antigo, novato, principalmente os iniciantes, que essa live vai para o YouTube, provavelmente muitas pessoas, sendo espírito ou não, pode tomar conhecimento. Então, essa introdução para nós entendermos esse mecanismo, eu estou simplesmente cumprindo o que o codificador no Livro dos Médiuns, no capítulo que trata do método, incentiva-nos a proceder da mesma forma, a partir do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido. Então, vamos do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido. Antes de entrarmos na temática propriamente dito da influência oculta dos espíritos nos nossos mais íntimos e secretos pensamentos. Pois bem, para entender esse ponto e como esse mecanismo funciona dos influenciadores em nossas vidas, precisamos primeiro saber e entender que o ser humano, ele não é um corpo de carne regido simplesmente por um cérebro. O ser humano, ele é constituído de espírito, perispírito e corpo.
Ou seja, o espírito é o ser criado pelo Pai Criador, porque na realidade a ciência hoje não pode afirmar, não consegue afirmar, de que o espermatozoide unindo-se ao óvulo, que vai dar origem a um corpo, ali já está embutido todo o arsenal de inteligência que um ser humano é capaz de desenvolver ao longo do seu tempo. Então, eu quero dizer com isso que o lado humano, quem dá o corpo, são os pais. O ser que vai habitar aquele corpo que tem todo o acervo de inteligência e capacidade intelecto-moral já existia. É fonte criativa do nosso Pai Criador, que é Deus. O homem não cria espírito, o homem produz o corpo através dos dois gametas, como eu citei. Então, o espírito, sendo criação de Deus, ele tem a finalidade de povoar o universo, porque na realidade o espírito foi automaticamente criado para evoluir, para desenvolver as suas potencialidades através das duas asas que constituem o progresso humano, a asa da sabedoria e a asa do amor, o que não se faz numa única e exclusiva existência. É preciso compreender, entender e aprofundar a questão da reencarnação, que é a única justificativa para justificar que realmente uma existência é muito pequena para o ser humano adquirir. Conhecimentos e mais conhecimento, como vemos cada um despontar na nossa geração, na nossa época, no nosso século, como em séculos anteriores, como milênios anteriores, como na Grécia, no Egito, uma civilização tão recuada, já demonstrando no campo da física, astrofísica, da engenharia principalmente, tantos conhecimentos que está lá, os blocos de pedras constituídos, feitos palácios de uma forma que hoje um engenheiro civil ou outra área qualquer jamais produz da forma como foi produzido. Então, se o progresso subentende que ele se processa ao longo do tempo, fica uma pergunta para explicar por que lá atrás, numa época tão recuada, já despontou esse nível de progresso que hoje desafia os nossos grandes construtores da atualidade. Então, queremos dizer com isso que o espírito vem de Deus, uma centelha divina, destituído de tudo que seja uma matéria. O espírito não morre, o espírito é eterno. Mas para o espírito reencarnar e habitar um corpo e ter sua vida de relações, ele precisa de um corpo bioplasmático, ou seja, o seu perispírito, que os orientais, os indianos e tantas outras doutrinas, né, os esotéricos principalmente, que sempre acreditaram na questão da reencarnação, esse corpo tem vários nomes, esse corpo astral, MOB, modelo organizador biológico. Nós, espíritas, preferimos dar o nome de perispírito. O que é o perispírito, afinal de contas? É um corpo que serve de intermediário entre o espírito e o corpo. Ele fica no meio. Mas por que fica no meio? Porque se o espírito é uma centelha de Deus constituída, que ele deu o sopro da vida para progredir, avançar e conhecer as ciências do universo, se ele é destituído de qualquer tipo de matéria, então um potencial energético, se assim podemos nos expressar. Então, o que acontece? Para ele habitar ou ter convivência com o corpo constituído de matéria perecível, como é o nosso corpo físico, logo teria que ter um corpo intermediário para aquecer os seus impulsos, para ter contato com esse corpo que se faz através da reencarnação da criança no útero da mamãe, que vai se desenvolvendo e assim sucessivamente, para poder não alongar o tema reencarnação, que na realidade é a influência oculta dos espíritos. Então, isto compreendido, então toda a ação do espírito, esse corpo intermediário que é entre o espírito e o corpo,
e ele é formado por matérias quintessenciadas do cosmo universal, matéria primária para todas as coisas, mas a matéria do mundo que ele vai reencarnar. Por isso que ele é semimaterial. E por isso que ele serve de apoio, por isso que ele serve de automaticamente balanço, aquecimento, ou ao mesmo tempo equilíbrio para os impulsos energéticos do espírito, porque se o espírito atuasse sem esse corpo intermediário, automaticamente o espírito demoliria, bombardearia o sistema físico em função de uma energia quintessenciada que o corpo não resistiria. Como os corpos brutos são demolidos por uma pressão, né, de caldeirões imensos, como a gente sabe, através das usinas, isso acontece automaticamente de uma forma prática para a gente entender. Uma outra maneira para entender também a função desse perispírito, esse corpo intermediário que o espírito tem que utilizar todas as vezes que vai habitar em determinado mundo para ter contato, né, com o corpo, a gente pode imaginar um mergulhador que, quando pensa em ir ao fundo do mar, ele utiliza o seu material chamado escafandro. O que é o escafandro? Senão uma roupagem que o mergulhador usa com oxigênio, aquela coisa toda, para ficar o tempo que ele acha que é devido e pode ficar no fundo do mar. Então, essa roupa lhe permite mergulhar e analisar as profundezas. O que tem lá embaixo que, do lado de fora, no nosso olho normal, não dá para a gente perceber o universo que está debaixo da água do mar ou coisa parecida. E lá ele tem a percepção. Então, esse exemplo dá para a gente entender por que o espírito tem que ter essa roupagem chamada perispírito para ter contato com o corpo. Do contrário, se não tivesse, pela quintessência, pelo valor energético potencial do espírito, o corpo viraria água automaticamente. Na morte, o que acontece quando o ser humano falece? O corpo vai para o cemitério, vai sofrer as transformações normais, como o grande Lavoisier postulou para cada um de nós. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o nosso corpo vai dar origem, né, a vermes, micróbios, etc., que também vai entrar no processo de evolução, que não é o caso a gente adentrar nesse instante. O espírito, como é centelha divina, que não morre, é eterno, nasceu para povoar o universo, na busca das inteligências, né, para a compreensão das galáxias, intragaláxias, dos reinos da natureza, enfim, desenvolver cada vez mais o seu campo de sabedoria imensa, que o progresso não para o espírito. Então, na morte, o corpo vai para o túmulo e o espírito se apresenta na dimensão espiritual, que é a sua origem, com esse corpo, chamado perispírito, que é isso que vai lhe dar identidade. Um exemplo prático para cada um de nós entendermos, antes de entrarmos na temática da influência oculta dos espíritos, o que acontece? As pessoas dizem assim, eu vi meu avô passeando na sala, ele morreu há tantos meses, eu vi ele na cozinha, eu vi ele no quarto. Por que sabe que é o avô? Porque o espírito do avô que morreu, ele se reveste através desse corpo espiritual, que é o corpo idêntico que ficou lá no cemitério, ele se apresenta com essa forma para ser identificado. Se o avô que quisesse se apresentar para alguém da sua família, que foi um rei no período da Grécia, no período revolucionário, etc., ninguém vai identificar, não é dizer que é o meu avô, meu irmão, meu tio, meu irmão que está ali. Então, o espírito, ele faz essa mutação, faz essa transformação pela força do pensamento, que pode se apresentar da maneira que ele queira se apresentar. Então, isso posto, fica muito claro, apesar que a ciência, né, não acredita, ainda tem dúvidas sobre essa questão, e a gente levanta uma polêmica aqui. Quando a ciência diz que a inteligência, o ser, é o cérebro, a gente entende perfeitamente que o cérebro tem uma função específica no comando de todo o corpo. Mas só que esse cérebro que fica na nossa cachola, vai para o túmulo e desfaz também. Então, qualquer pessoa que não quer ser partidária de religião, nem tampouco
utilizar a ciência que só acredita que se pode comprovar 2 mais 2 é 4, a gente deixa a reflexão. Ao invés de negar ou achar que 2 mais 2 é 4, a lógica seria abrir mão de uma pesquisa profunda, independente de resultado, apenas para comprovar cientificamente realmente a imortalidade da alma e do espírito, partir para uma pesquisa. É uma coisa tão simples de se pensar, independente de ser cientista, independente de defender essa ou aquela ciência, é que a gente vai imaginar que alguém, quando morre, se formos ao cemitério, ao necrotério, abrir o cérebro de alguém, não tem a inteligência, o cabedal que a pessoa desenvolveu durante a sua vida lá, guardada, né? Como nos grandes arquivos na área da computação, a gente acessa o arquivo devolve para nós aquilo que ficou realmente guardado. Mas não houve até hoje. Eu tenho certeza que não haverá quem vá no necrotério, quando logo alguém acaba de morrer, para abrir o cérebro e dizer aqui a inteligência dele onde estava. Não existe imortalidade, não tem nada de espírito. Isso não conseguiu se provar até hoje. Então, dá para pensar, uma criatura que é PhD, né, é cientista, é estudioso, gastou a vida inteira estudando, se não se pode comprovar através do cérebro, que está lá exposto, pesquisando as suas áreas, lado direito, esquerdo, lá o que for, né? Cerebelo, e tantos outros compartimentos que existem no cérebro, não vamos ver a inteligência que a pessoa desenvolvia quando vivo, a pergunta fica, acabou? Como pode? E como entender certas ciências e certas religiões, no caso da doutrina espírita, que fala da imortalidade da alma? Através da psicografia do Chico Xavier, que abalou o mundo inteiro com a sua mediunidade, e tantos outros exemplos, independente de Chico Xavier, que vem ao longo do tempo mostrando esse contato do mundo espiritual com o mundo físico. Então, aí para nós ganhamos um terreno muito grande de que quando dizemos e afirmamos que a inteligência é do espírito. O cérebro serve só de exteriorização do que o espírito, que guarda suas reminiscências ancestrais reencarnacionistas, quando de posse do corpo, o cérebro serve para externar seus pensamentos, suas vontades, suas decisões, seus conhecimentos, etc, etc. Então, quando nós conseguimos conceber isso, que o corpo vai para o túmulo e o espírito vai para o plano espiritual, a dimensão espiritual, com a sua mente, com todos os arquivos das suas existências, da última e tantas outras que ele traz lá desde o período primitivo, a pergunta fica, se o espírito tem a sua mente no plano espiritual, nós, do lado de cá, ainda com vida, temos a nossa mente, a pergunta fica no ar. O que impossibilita o espírito que tem a sua mente ancestral se conectar com uma outra mente que está do lado de cá com o seu corpo? A pergunta é, o que impediria esse processo de comunicação? Então, eu acredito que nesse espaço, partindo do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, eu acho que agora dá para a gente entrar na temática do tema, que é a influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. É a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questionou da seguinte forma: pode os espíritos nos influenciar nos nossos mais íntimos e secretos pensamentos? Vejam a resposta dos espíritos superiores a esse respeito, muito mais do que podeis imaginar, pois de ordinário são eles que vos dirigem. Aí cá entre nós, essa resposta me parece que Kardec não aceitou, e para quem estuda também ficaria um pouco preocupado. São eles que nos dirigem? Pode explicar como nos dirigem? Então, Allan Kardec formulou uma outra pergunta, mais ou menos nesse teor. Mas então, como distinguir os nossos pensamentos dos pensamentos dos nossos influenciadores? E a resposta foi autêntica. A primeira vontade é sua.
A segunda, a insistência é deles. Então, quer nessa resposta dizer que mesmo que nós estamos submetidos a influenciadores, mas nós temos o nosso pensamento, nós temos as nossas escolhas, nós temos as nossas decisões, mas que os influenciadores podem misturar os seus pensamentos com os nossos. É claro que essa influência não estamos querendo dizer que vai só acontecer para o lado negativo, baseado nos nossos vícios, nas nossas negatividades, que eles vão se aproveitar, estar instrumentando isso cada vez mais para a gente cair no vício, na perdição, no pecado ou coisa parecida. Também poderemos estar sob influência de espíritos abnegados que pode muito bem nos inspirar para a arte, para a poesia, para a composição da música, para a pintura, né? Para a arte de falar e para tantas outras artes, de acordo com a tendência de cada um de nós vamos receber o tipo de influência em que esse intercâmbio sempre aconteceu e sempre acontecerá. Porque para os espíritos superiores de luzes, para eles não importa se um poeta, se um literário, né, ao escrever uma obra que vai ajudar a humanidade, que reconheça que foram eles que também inspiraram na produção. Estão num nível de humildade muito grande, estão fora desse reconhecimento que muitas das vezes nós, por orgulho, vaidade e arrogância, queremos que o nosso nome se propague e esteja em primeiro plano. Para eles não importa, importa estar nos inspirando quando o propósito é sério, quando o propósito toca a humanidade e promove o progresso social. Então, essa influência também pode ser para o lado positivo. É lógico, se no plano espiritual tem a diversidade de almas ou espíritos, ou melhor dizendo, alma encarnado, espíritos em seus diversos níveis de graus, não é porque saiu da terra, morreu, foi para o plano espiritual ou para o céu ou para o inferno, como algumas doutrinas deduzem, que o espírito está livre dos seus pecados, das suas mazelas, dos seus vícios. Não, chegando no plano espiritual, vai continuar com as mesmas tendências. E descobrindo que com o arrastamento que deixou se envolver com as suas más tendências, não se conforma de ver pessoas felizes. Então, olhar para nós aqui, com o nosso corpo, com a vivência que estamos, automaticamente vendo que a gente se esforça para ser feliz e vão trabalhar tentando nos influenciar para a gente ser infeliz. E é isso que nós observamos na face da Terra. Pessoas bipolares, pessoas da noite para o dia, ou em determinado momento entra num processo depressivo na sua escala de 3º grau, delírios, transtornos de pânico, de ansiedade, que precisa de tratamento prolongado, esquizofrenia, e etc, etc, etc. Cá entre nós, a maioria dos transtornos psicológicos, principalmente esquizofrênicos, a maioria tem o influenciador, na realidade, promovendo a cada um de nós aqui no nosso plano, o plano terra, o plano físico, para desencadear esse processo em consonância à lembrança que eles têm de outras vidas que nós os prejudicamos e deduzem que tem que ser o braço da justiça, não deixando a gente ser feliz também de jeito nenhum. Então isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer, porque os dois planos, espiritual, superior e inferior, vai sempre se conectar com o plano dos que estão vivos aqui, ou encarnados, como a gente usa a terminologia, por processo de inspiração negativa ou para os processos de inspiração positiva. Aí vem a questão, né? Mas como é que se dá esse mecanismo dos influenciadores penetrar nos nossos mais íntimos e secretos pensamentos? Então já partimos do pressuposto que eles pensam com a mente espiritual, que guarda todas as reminiscências das existências anteriores, como nós, com o nosso corpo, nós pensamos também. Então, já falamos que nada impede. Se um pensa, outro pensa,
Mas só que essa mistura dos pensamentos dar-se-á por influência. Por influência. Por exemplo, os espíritos sabem quando alguém está triste. Os espíritos sabem, os influenciadores negativos sabem quando alguém tem vício, porque eles visitam as pessoas, visitam-nos. Então, quando eles identificam em cada um de nós aqui, com o nosso corpo de carne, certas tendências que eles também tiveram, essas certas tendências, automaticamente se acoplam em termos de influenciação, porque ele também se compraz ainda. Por exemplo, um ser humano que só pensa no sexo, é totalmente descontrolado em relação à sua sexualidade, vai ter como influenciadores espirituais todos os espíritos que partiram da Terra, morreram e continuam do outro de lá, necessitando da energia nossa materializada para poder continuar com essa mesma atividade do outro lado. As obras de André Luiz dão-nos clareza sobre isso, com uma riqueza de detalhe, que para cada vício que o ser humano encarnado aqui nesse plano deixa se envolver e não luta por combater, existe uma manta de espírito que o influencia e suga a sua vitalidade. Toda compulsão, todo vício, haverá sempre um influenciador que também deixou essa vida e continua do outro lado, com o mesmo vício, com a mesma dificuldade, com o mesmo prazer de dar sequência, mas ele precisará agora, com um corpo espiritual que não pode, por exemplo, ir entrar num bar, pegar uma cachaça ou qualquer bebida alcoólica. Ele usa as pessoas, influencia as pessoas a se dirigirem até lá, ou até muitos têm dentro de casa. Então, eles incitam a sede. A pessoa vai e toma, ele escola a garganta deles na garganta das pessoas e suga esse éter e vai se alimentando também. E é por isso que a pessoa tem aquele hábito que a gente sabe na sociedade, né? É só a saideira. Já tomou 3, 4, vai só a saideira. Essa saideira vai para 5, 6, 7, 8. Daqui a pouco a mesa está repleta, a pessoa está sendo conduzida que não aguenta mais dar 2, 3 passos, que está totalmente alcoolizado. Então, provavelmente, esse processo, os espíritos influenciadores no mais íntimo secreto pensamento tomou parte do processo e se alimentou através de cada um daqueles que deixaram realmente se envolver, não tiveram controle para poder perceber que o meu limite é aqui, não bebo mais, eu quero ir lustro para casa, eu vou dirigir, que não poderia nem estar bebendo para dirigir, coisa parecida. Então, essa influência é mais do que se possa imaginar. Quantas pessoas acordam felizes, daqui a pouco está para baixo? Quantas pessoas, às vezes, não quer pensar em determinadas questões que traz amargura e sofrimento, quando a sua está pensando? Quantas pessoas, às vezes, não quer guardar ódio, ressentimento do outro, mas vira e mexe, aquilo começa a catucar e a pessoa acaba se envolvendo automaticamente. Então, essa influência está muito direcionado com as nossas tendências e com os nossos comportamentos ao mesmo tempo. Então, eu creio que a partir disso, não fica muito difícil a gente entender esse processo deles atuarem nas nossas mentes e automaticamente, nesse conúbio, tentar nos hipnotizar, tentar nos direcionar para certas questões que geralmente pode nos viciar e gerar terríveis sofrimentos. Porque uma coisa fica clara, quem manda na nossa mente somos nós. Mas, com a influência, eles podem muito bem, misturando seus pensamentos com os nossos, nós ficarmos na dúvida, na incerteza. É eu que estou pensando assim? Será que é isso que eu quero fazer? Será que é isso que eu realmente é a minha motivação? Então a gente lembra de um pensamento muito importante que seria a base para a gente aprender a distinguir os nossos pensamentos das intervenções deles, principalmente dos influenciadores, que diz assim: em todas as questões difíceis e atribuladas de sua vida, pense 2 ou mais vezes antes de agir, para evitar o despenhadeiro do remorso e do arrependimento. É a reflexão. E quando criarmos hábito de refletir, antes de tomar qualquer posicionamento,
Se existem influenciadores querendo manipular a nossa mente para alterar o teor das nossas decisões, para nos ver comprometidos, quando a gente usa essa máxima desse pensamento, pensar duas ou mais vezes antes de agir, para evitar o despiadeiro do remorso, nós temos tempo de pesar qual será a nossa decisão. Nós vamos ter tempo para pesar da onde que realmente esse tipo de pensamento está tendo a sua origem básica. Será meu mesmo? Ou será dos meus influenciadores? Então, a arte de distinguir está em sabermos e usarmos sabedoria para filtrar o que possa haver através de cada um de nós. Sendo assim, nós vamos tentar responder as perguntas que chegaram até nós, e se tratando que essa temática agora, a última segunda-feira, como a nossa irmã Carla, né, diretora de comunicação social do Grupo Missionário da Luz, deu a sugestão e está dando certo, de todo tema especial, a gente abrir tipo um seminário em que permite as pessoas fazerem as suas perguntas. E as perguntas que chegaram para mim foi a seguinte: nosso querido irmão que continua, né, nos dando prazer da sua assistência, o Paulo Goulart, ele perguntou assim: todos nós temos muitas ideias. Como distinguir precisamente, essa palavra é chave da pergunta dele, como distinguir precisamente o que é uma criatividade minha do que é sugestão espiritual? Então, nós vamos responder ao nosso querido amigo Paulo lá, quando ele pergunta, né, que temos muitas ideias e como distinguir precisamente o que é criatividade minha, nossa, e sugestão espiritual. Olha, como dissemos, nós temos as nossas vontades, nós temos as nossas decisões. Então, se eu quiser, de repente, estalar o dedo, escrever um poema, uma poesia, eu posso começar, se eu tenho tendência para isso. Só que, muitas das vezes, baseado no propósito do que eu quero escrever, e tem uma finalidade com o que eu quero escrever, automaticamente, conforme a pergunta 459 dos Espíritos, por de ordinário são eles que vos dirigem, inspirando para o bem ou para o mal, nessa hora eu posso ter um amigo espiritual que, baseado na minha ideia, na minha vontade, pode associar também as suas ideias para incrementar esse propósito que eu, ser humano encarnado, quis escrever uma poesia ou alguma coisa, ou fazer qualquer obra de arte. Eles aproveitam a situação, entrelaçam os pensamentos no nosso e ficam inspirando para que haja mais rendimento automaticamente. Então, quando ele fala, né, como distinguir precisamente não é fácil, porque quando eles misturam o pensamento deles nas ideias predominantes que também nós temos, essa mistura é a mesma coisa que imaginar para pedir alguém para distinguir em um copo d'água. Você põe uma colher de açúcar e põe uma colher de sal e pede para separar ali, aonde, e mexe, pede para separar onde está o sal, onde é que está o açúcar. Ou então só açúcar com a água. Ou então imaginar quem é que consegue criar uma linha de delimitação precisamente quando começa a noite e quando começa o dia. Então, precisamente, é muito difícil, mas essa ordem de entendimento é importante para não ficar com a ideia que nós somos robôs na mão dos espíritos. Nós temos as nossas decisões, nós temos as nossas vontades. Baseado no propósito, vamos ter essa ou aquela participação dos nossos influenciadores, que, como eu disse, pode ser para o bem, pode ser para o mal também. O nosso querido irmão Pepe também formulou uma pergunta muito importante, que é a seguinte: é fato que há influência entre os mundos e que sua intensidade está relacionada ao comprometimento da alma, espírito ou grupo, com o influenciador. Diante disso, como identificar ou anular a ação de um influenciador dos espíritos que nos influencia? E em caso de um grupo, como tratar esse influenciador para evitar que ele se destrua? Então, a pergunta que o companheiro faz é identificar ou anular a ação do influenciador.
Então, a identificação é baseada no que Kardec coloca para nós na questão seguinte, da 459. Primeira ideia nossa: se existe insistência e povoamento de outras ideias contrária àquilo que nós deduzimos que é lógica para nós, logo está identificado os influenciadores que querem mudar o curso daquilo que nós, a priori, achamos que é melhor decidir dessa forma. Exemplo típico: uma pessoa nos ofende, aí de repente vem aquela vontade firme da gente se vingar da pessoa. Pode ser um ato de um influenciador negativo, mas daqui a pouco a gente para pensar e diz assim: será que vale a pena eu me rebaixar tanto? Daqui a pouco vamos brigar, vai sair sangue para lá, sangue para cá, vamos perder a nossa liberdade, vamos presos, coisa parecida. Sabe uma coisa? Vou deixar para lá. Também pode ser que nessa hora, além de nós, os nossos influenciadores, para o bem que nos protege, nos auxilia, quer o nosso progresso, pode interferir justamente nessa forma de pacificação. E vai mais adiante a pergunta do companheiro. Então, diante disso, como identificar ou anular a ação de um influenciador, né? Sabendo separar os nossos pensamentos das influências deles. Agora, uma questão fica aberta, né? Se não temos uma vida equilibrada, pautada no amor, na disciplina, no desenvolvimento do nosso caráter, qualquer vício ou situação que tivermos ainda, aí fica mais difícil para separar, porque uma coisa satisfaz a outra. Uma pessoa que só pensa em sexo, se aproximou um influenciador querendo que ele faça sexo 24 horas, ele vai fazer sexo 24 horas porque ele gosta, tá com essa tendência sem controle. Como para todas as compulsões: comer, beber, jogar, comprar, roubar, etc, etc. Em caso de um grupo, como tratar esse influenciador para evitar que ele o destrua? Então, se a influência é para um grupo, como o querido companheiro Pepe pergunta, então eu acho que todos nós, de um modo geral, principalmente que vivenciamos na casa espírita ou em outros grupos sociais, de clube, etc., né, deveríamos estar se policiando para não sermos nós o alcançado pelos influenciadores, e mais ainda com cuidado de ver qual dos nossos companheiros no grupo, porventura, foi fisgado pelos influenciadores. Aí vocês podem perguntar: mas como identificar, Luiz Maurício? Pelo comportamento, por atos e atitudes que vai de encontro às normativas que o grupo tem estabelecido para todo mundo se enquadrar e viver. Quem foi influenciado pelos espíritos malignos das trevas vai sempre proceder na sua fala, no seu olhar, na sua atitude, no seu comportamento, algo temperamental que vai de encontro a toda estrutura disciplinar que o grupo estabeleceu. Então, essa forma de identificar. Agora, como tratar essas criaturas que, porventura, foi envolvida, influenciada, depois de um diálogo amigo, depois de uma conversa muito carinhosa, sem condenação, sem menosprezo, uma conversa fechada, através de um diálogo, tentando mostrar a incoerência, a atitude dele ou dela, ou delas, ou não sei quantas pessoas, a gente vai tentando agasalhar a pessoa, acolher com carinho, porque às vezes, com a contundência, a gente toma atitude ríspida e a maneira de falar entende que está sendo coagido, e acaba se afastando, né, levando uma péssima impressão, e a gente fica também com a consciência de que nós fracassamos. Agora, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 23, que trata da obsessão, ele deixa claro: se uma ovelha tende a manchar o rebanho, essa deve ser eliminada. Isso é muito sério. É uma recomendação bastante delicada de solução, mas que precisamos ter tato. Só ter que afastar ou pedir a alguém que procure outra casa e deixe o grupo para que o grupo não seja manchado, e depois de esgotado todos os recursos de ajuda. Mas, pelo pensamento do codificador, se uma ovelha tende a manchar o rebanho, essa deve ser afastada. Se não fizer, podemos correr o risco de todo o rebanho ser contaminado. E é isso que as trevas sempre gostaria, de se intrometer, de se envolver através de como influenciadores, para fechar as casas espíritas, fechar a igreja de um modo geral, fechar os clubes, etc, etc. Tudo que promova o progresso tem ação maligna dos influenciadores para que não prossiga. Então, pela pergunta do companheiro, né,
como tratar esse influenciador para evitar que ele o destrua, não dando brecha para que ele possa atuar. Um velho cumprimento do Cristo, né? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. E finalizando aqui a pergunta, tem uma outra do nosso irmão Pepe ainda, que diz assim: em consonância com a pergunta anterior, é possível uma casa espírita estar acolhendo um influenciador, ou seja, dormir com o inimigo? Dormir com o inimigo? Como identificar e tratar isso? É possível, sim. Kardec já trata nos compêndios da Revista Espírita a questão da obsessão coletiva. Pode um grupo realmente ser influenciado se, dentre os membros do grupo, não existe aquele que levante a bandeira para sentar, reunir e ver o ponto a nível de procedimentos e atitudes que está se chegando. Por isso que a doutrina espírita deve ser estudada, vivida, amadurecida por todos, para evitar realmente a possibilidade desses influenciadores mudar o curso. Quantas casas espíritas ou templos religiosos, como outras religiões, sofrem influência terrível por esses influenciadores, principalmente na atualidade. O que mais está acontecendo é escândalo. É que o representante tal dessa ou daquela religião aliciou a pastora, a quem está seguindo, outras está abusando de meninos e de meninas, que em nome da espiritualidade, em nome da cura, tem abusado de pessoas. Então, tudo isso é arte de influenciadores. E o que nós espíritas devemos estar muito atentos para não sermos instrumento desses influenciadores, que, diga-se de passagem, eles não são pobres, coitados, não, são pessoas extremamente inteligentes. Para atuar sobre nós, estudam-nos sem pressa e criam um mapa de cada um de nós para ver qual é a brecha que nós apresentamos para eles nos influenciar. Por isso que, para fechar o nosso tema de hoje, é sempre importante a vida inteira a gente cumprir o que Jesus pediu. Vigiai e orai para não cair em tentação. Que Ele nos ilumine, que Ele, o grande mestre, nos inspire para que continue apostando em cada um de nós, para que a vida inteira sejamos seus discípulos fiéis.